ter os irmãos presentes, alegria podermos estar juntos aqui, alegria de ver irmãos e amigos do coração da gente junto conosco. Deus te abençoe, fale a sua alma, que você possa ter experimentado já a manifestação do Espírito Santo na sua vida, que você possa ter sentido o poder e a graça do nosso Deus. Quantas ministrações maravilhosas e quanto nós podemos experimentar do poder desse Deus glorioso. E o Senhor quer falar-nos ao coração e continuar fazendo uma grande obra nessa noite, amém? Você crê nisso? Você veio aqui para ser tocado por Deus também, amém? Você veio aqui para adorar ao Deus Todo-Poderoso, amém? Deixa Ele fazer aquilo que Ele quer fazer em você nessa noite. Você entregou o seu melhor, a sua adoração, o seu louvor. Nós cantamos isso, receba o melhor da minha adoração. E agora Deus quer derramar do melhor também, da sua palavra no seu coração, para que você possa ser transformado por Ele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Escuta, vale a pena servir ao Senhor. Você confia nisso? E Deus, Ele quer falar-nos nessa noite que vale muito a pena servir ao Senhor. Mas o que seria servir ao Senhor? Quando nós falamos servir ao Senhor, o que nós queremos dizer com isso? Muito obrigado, irmão. Deus abençoa. O que nós queremos dizer quando declaramos servir ao Senhor? E eu quero te dizer que quando falamos em servir ao Senhor, nós estamos falando de uma vida de submissão e obediência a Deus. Estamos falando de uma vida que recebeu a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, porque essa é a vontade de Deus o Pai. Quando nós falamos de servir ao Senhor, nós estamos falando de viver uma vida de testemunho e retidão diante desse Deus. Então, quando nós juntamos esses três quesitos e trabalhamos, ainda que imperfeitamente, porque não vencemos todas, não somos perfeitos, não acertamos sempre, mas quando nós lutamos para fazer com que esses três quesitos se mantenham como prioridade em nossa vida, então nós servimos ao Senhor. E quando eu digo assim, vale a pena servir ao Senhor, é porque quando nós servimos esse Deus nos cumula de bênçãos, a recompensa do céu para a nossa vida. E eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, porque a maior bênção de fato que nós podemos alcançar é a presença desse Deus conosco, é a presença desse Deus em nós, é a força que nós temos do alto céu para vencer as tempestades, os problemas, as muitas lutas, com cabeça erguida e com motivação. Isso é o melhor que nós podemos viver dessa vida, e dinheiro não paga. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos servir a esse Deus, servir ao Senhor, mas servir com alegria. O salmista no Salmo 100, versículo de número 2, ele vai dizer: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Então Deus quer que você o sirva com alegria. Então levante a sua vida, levante o seu coração, levante a sua alma para o Senhor nesta noite e sirva-o com alegria. Em todos os dias da sua caminhada, sirva-o com alegria, em o nome de Jesus. Eu quero responder para você. Eu disse assim, olha, vale a pena servir a Deus. Essa é a nossa temática para essa noite. Vale a pena servir a Deus. Mas eu quero te provar essa afirmação
olhando para a vida de um grande homem, de um grande servo de Deus que foi Josué. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá em Josué no capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15. Convido você a abrir sua Bíblia. Josué capítulo 5, versículo de número 13 e 15. E eu quero ler também versículo 1 e 2 do capítulo 6. Se você encontrou, diga alegre. Amém. Porque é no alegre que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. E eu leio assim: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Até aqui. Deus poderoso, nós pedimos-te, Pai, que fale ao nosso coração, que quebre todas as defesas que tentam barrar aquilo que o Senhor deseja realizar em nós. Que as nossas defesas, Pai, que são contrárias ao Senhor nesta noite caiam. Que nós nos sintamos totalmente desprovidos de impedimento, para que recebamos a Tua palavra, para que acolhamos no coração e para que vivamos de uma forma ainda mais intensa com o Senhor, a partir desta palavra, no nome de Jesus. Obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui. Obrigado por todas as vidas, Pai, que adentraram esta casa. Que a Tua bênção esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Que a provisão do Senhor esteja sobre cada família aqui representada, sobre cada vida aqui representada. Nós queremos já em um nome de Jesus repreender todo mal e declarar a vitória e declarar a bênção para a glória do Senhor em Cristo nosso Jesus, hoje e em todo tempo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Josué foi um servo fervoroso e ele servia a Deus com muita alegria. E não porque ele, nesse texto em que nós lemos, não porque ele é o comandante do povo, ele está na liderança do povo, não por isso. Josué sempre foi um servo, e ele serviu a Deus, e sempre foi fiel a Deus, e leal a Moisés. Mas Deus levanta Josué, Deus o toma por líder do seu povo, quando Moisés vem a falecer. E agora nós olhamos para este homem, para este líder, e ele está diante de um grande desafio. Deus ordenou que ele conquiste a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade fortificada.
nós cantamos, nós falamos, e todas as crianças, quase na sua maioria, na sua totalidade, que tenham tido algum contato com a palavra, sabe da história das muralhas de Jericó que caiu. Que Deus fez com que as muralhas caíssem. Mas Josué, ele estava diante de um grande desafio, porque as muralhas de Jericó não eram alguma coisa daquela época, algo fácil. A cidade, para ser conquistada, não ia ser conquistada de maneira fácil, porque era uma cidade verdadeiramente fortalecida. As muralhas eram tão fortes, tão grandes, que haviam casas sobre a muralha, sobre o muro. Haviam pessoas que moravam sob a muralha, tinham suas casas, para você ver a espessura, a largura deste muro. Mas Deus diz a Josué: Josué, você vai furar as defesas de Jericó, e você vai conquistar essa cidade para mim. E eu queria que você pensasse um pouco, que Deus, Ele coloca desafios na nossa frente e na nossa mão, Ele nos expõe a desafios nessa vida em que vivemos, não para que nós percamos a alegria, não para que nós percamos a nossa fé, a nossa motivação de servir a Deus, pelo contrário, Ele coloca desafios para que, acreditando nele, olhando para ele, nós vençamos, e isso faça com que a nossa fé robusteça, que isso faça com que nós nos sintamos ainda mais fortalecidos em buscar e servir a esse Deus. Quando se serve a Deus, não existem desafios que não possam ser vencidos. Amém? Quando se serve a Deus, não existem desafios que não possam ser vencidos. E a primeira questão que eu quero que você anota no teu coração, acerca de vencer. Vencer pelo servir a Deus. Então escuta, vale a pena servir a Deus, pois nunca estaremos sozinhos. Vale a pena servir a Deus, porque nunca estaremos sozinhos. Você não está só. Versículo 13, já lido, diz assim o texto: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Josué, ele está com um grande desafio, e ele está de frente a este grande desafio, ele está de frente a essa grande cidade fortificada. Mas de repente ele olha, e eis que um homem se põe à sua frente, e ele então vai fazer a pergunta: olha, você é um dos nossos inimigos ou é um soldado a nosso favor? E esse homem vai dizer assim: não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Era um anjo de Deus. E o texto nos diz que ele estava com uma espada nua nas mãos, ou seja, ele estava com uma espada sem a bainha, ele estava com uma espada desembainhada, ele estava pronto para a batalha, porque nós só tiramos a nossa arma da bainha, a espada da bainha, quando é para usar. E o anjo estava nas mãos, a espada nua, pronto para a batalha, dizendo para Josué, sem palavras: eu estou pronto, Deus está batalhando em teu favor, você não está sozinho, os muitos desafios estão, e é fato, mas eu estou contigo, do céu vem o teu socorro, como o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Então um anjo, ele veio ao encontro de Josué.
Josué servia a Deus e ele não estava sozinho. Se você, então, se posiciona para servir o Senhor, você nunca estará sozinho. E eu digo para você, quando nós servimos a Deus, olha, os terrores aqui da terra vão ser vencidos pelo socorro que virá do céu. Deus prosperará e Deus te fará vencer. Você pode, porque Ele será contigo. E o anjo estava com uma espada nas mãos, e do alto veio o socorro para Josué. E eu quero dizer para você, nós não somos Josué, estamos num outro tempo, mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Josué. O nosso contexto e as nossas muralhas e as cidades fortificadas que nós temos que conquistar são outras nesse tempo, nesse contexto. Mas o Deus que envia o socorro do alto é o mesmo. E Ele está pronto para te ajudar, porque você não está sozinho. Então, se você serve ao Senhor, você nunca estará só. E ao nosso socorro não veio apenas um anjo, mas veio o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele desceu e veio ao nosso encontro para guerrear em nosso favor, para lutar e vencer por nossas almas. E nós podemos glorificar a Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus? E nós olhamos que aquele anjo, ele está com uma espada nua nas mãos. E Jesus, ele vem com a espada da palavra. Ele vem com a espada desta palavra na sua boca. Ele está com a espada. E ele vem armado. Jesus vem armado para este mundo, com a espada da palavra. Olha, lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, quando a palavra de Deus ela vai falar-nos acerca da armadura de Deus, falando sobre a palavra, vai dizer-nos assim, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Porque o verbo, o logos, a palavra, se fez carne. Quando Deus criava, eu sempre falo isso, quando Deus criava, haja luz, hajam luminares, que possam fazer diferenciação entre luz e trevas. Quando Deus declarava e as coisas aconteciam, a Bíblia diz que o verbo que se fez carne, o verbo, a palavra criadora, aquilo que dava vida, aquilo que derramava-se sobre o vazio e trazia à existência todo o universo, era o próprio Cristo. Jesus é a palavra que se fez carne, a palavra encarnada. E agora nós olhamos aqui e vemos um Jesus que vem, e Ele não vem com mãos vazias. Ele traz consigo a palavra, Ele está armado com a palavra poderosa da salvação. E Ele também nos arma, porque Ele também coloca em nós esta palavra, e Ele gera em nós a fé através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Perdão. Josué, ele servia a Deus. Josué servia a Deus e ele não estava sozinho. Deus aqui envia um anjo para Josué. Mas escuta, Deus já havia falado lá no início, quando ele convocou Josué para estar na frente do povo. No primeiro capítulo de Josué, do livro de Josué, nós estamos lendo capítulo 5, capítulo 6, mas no primeiro capítulo, versículo 5 vai dizer assim, olha: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, Deus falando com Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida,
como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E nós ficamos olhando como Deus vai cumprindo a sua palavra. Deus falou, Josué, olha, você tem uma missão árdua, cuidar desse povo, mas eu vou estar contigo todos os dias. Eu não vou te deixar, nem vou te desamparar. E em muitos momentos, em muitas batalhas, agora chega um desafio que talvez seja o maior de todos. Jericó. Mas Deus mostra para Josué, Josué, você continua sendo amparado. Porque a minha palavra não volta vazia. Porque não há retrocesso naquilo que eu declaro a teu respeito. E Deus disse para você, não há retrocesso naquilo que eu declarei para você, se você é um servo, se você é uma serva. A minha promessa de vitória, a minha promessa de bênção, a minha promessa de triunfo é para você e será sempre. Porque eu sou Deus que cumpro, eu não sou Deus que volta atrás. Porque em Deus não há mudança, nem sombra de variação, como Tiago declara. Se servimos a Deus, nunca estaremos sozinhos. Jesus, quando ele vai trazer uma das últimas declarações e ajuste com os discípulos, com a sua igreja, depois da sua ressurreição, já passou pela morte, passou pelo túmulo, passou agora o triunfo da ressurreição, ele aparece para os discípulos, e lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, na parte B, na parte final do versículo, ele vai declarar assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estarei convosco, e esse Deus não volta atrás na sua palavra. Se Jesus disse que estaria com aquele que serve a Deus, Ele vai estar com você. Ele está com você. Você pode crer. Não há nenhuma dúvida nisso. Ele prova a sua presença todos os dias. Basta você buscar e você o sentirá. Basta você buscar e você perceberá a sua manifestação. Basta você buscar e você será contemplado com os milagres que Ele opera em nossa vida todos os dias. Todos os dias Ele está fazendo, todos os dias Ele está operando, todos os dias. Então sirva a Deus, vale a pena servir a Deus, porque nunca estaremos sozinhos, aleluia, glória a Deus. Vale a pena servir a Deus, pois não seremos o primeiro no comando, você vai entender isso. Vale a pena servir a Deus, porque não seremos o primeiro no comando. Olha, Josué era comandante dos exércitos. Quando ele servia a Moisés, ele estava na frente das batalhas. E Moisés estava sempre delegando para Josué. Ele era um dos seus generais de batalha, de guerra. Era um grande servo de Deus. Josué tinha experiência nas batalhas, porque lutou com muitos. E em muitos momentos, em muitas batalhas, em muitas provas. Mas uma coisa importante para nós entendermos, Josué não tinha por usurpação ser o primeiro homem no comando. Como Jesus, ele vai, estando em carne, dizer que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de homem, fazendo como um de nós. Josué, ele entendia não ser ele a última palavra, o mais importante. E eu gostaria que você entendesse isso, sabe por quê? Porque ele entendia que acima dele estava o Deus Todo-Poderoso, o Deus de todo o universo, o Deus que está sobre tudo e sobre todos. Ele tinha essa noção, essa compreensão. Quando nós servimos a Deus, enfrentaremos desafios muitos. Vamos passar por lutas, mas o comando vem do céu, a ordem vem do céu. Ai de nós,
Ai de nós se nós estivéssemos movendo a nossa vida apenas pela nossa própria vontade, pela nossa carne. Josué não se movia pelo ímpeto do seu coração, nem pelo que ele entendia acerca da guerra. Ele tinha uma proposta de Deus. Olha, você precisa invadir a cidade de Jericó. Mas ele espera o socorro do alto. Ele sabe que há alguém acima dele. Escuta. Mesmo quando o Senhor, Ele não diminui o peso das cargas que estão sobre os teus ombros, toma essa palavra para o teu coração. Mesmo quando o Senhor não diminui o peso das cargas que estão sobre os teus ombros, Ele te fortalece para suportá-las. Amém? Deus sempre dará um jeito, mas Ele sempre te ajudará. Mas você, para servi-lo, precisa perceber que Ele é o primeiro no comando. Que o comando para a tua vitória só vem dEle. Que o comando para a tua bênção só pode vir dEle. Escuta essa palavra. Oséias capítulo 13, versículo 9. A Bíblia, na versão atualizada, a revista atualizada, ela vai dizer assim, escuta, Almeida, revista atualizada. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, mas só de mim o teu socorro. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, mas só de mim o teu socorro. Deus está falando. Que a tua ruína, Ele está falando com o homem, ainda que sendo meu povo. Ele está falando assim, olha, ainda que você seja meu povo, mas a tua ruína vem de ti quando você está no comando, quando você está no controle, quando você quer tomar as rédeas da tua vida como se você fosse totalmente independente de mim. Olha, não seja o primeiro no comando da sua história. Não seja o primeiro homem no comando da sua vida. Porque nós erramos, porque nós somos falhos, porque nós tomamos decisões precipitadas, porque nós nos equivocamos em questões, porque nós falamos muitas vezes tropeçadamente, porque nós erramos e nos arrependemos e em muitas coisas não dá nem para voltar atrás. Mas eu digo para você, nós precisamos olhar para esse Deus e permitir que Ele seja o primeiro homem na cadeia de comando, para que do céu venha o direcionamento para a minha e para a sua vida. Porque Deus, Ele não joga na sorte, Deus, Ele não está tomando uma decisão pensando que se talvez pode dar certo. Mas Ele conhece princípio, meio e fim. E Ele sabe o que compete para a tua vitória. Ele sabe o que compete para que você possa triunfar em o nome de Jesus. Escuta. Quando, antes de nós, está Jesus com toda a primazia, todas as questões terrenas se dissiparão, porque do céu virá o teu socorro, do céu virá a tua resposta, do céu virá a palavra para a tua vida, do céu virá o direcionamento, porque você não está sozinho e Deus está no controle. Ele é o primeiro homem no comando da tua vida, se você o serve. E Josué vai provar isso. Versículo 14, ele vai dizer assim, quando ele entende que é um anjo de Deus, olha o que ele vai falar. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Escuta, primeiro, Josué se prostra em atitude de reverência, ele está
diante de alguém que é superior. Mas escuta, ele não está se prostrando e adorando ao anjo, mas ele está se prostrando em reverência, porque a manifestação daquele anjo é a presença de Deus que o visitou. É Deus o visitando. Ele adora naquele momento porque o Senhor enviou o seu anjo para o abençoar. E ele vai buscar desse anjo qual é a direção de Deus para a vida dele. Mas ele não tem esse anjo como Senhor. Você pode perceber no texto que ele diz assim, ó, que diz meu Senhor em minúsculo, e está na sua Bíblia em minúsculo, porque aqui ele está perguntando ao anjo, e o anjo não é Deus, Senhor de maiúsculo só tem um. E ele vai dizer assim, que diz o meu Senhor ao seu servo, para que o anjo fale para ele o que Deus disse, o que Deus ordenou, porque ele sabia que ele tinha estratégias de batalha, que ele era um guerreiro, e antes desse anjo chegar, com certeza, ele tinha uma missão, ele precisava conquistar Jericó. Se ele tinha uma missão, ele precisava conquistar Jericó, ele estava com muitas estratégias na sua mente. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer para romper essa muralha, para vencer essa muralha, né? E talvez ele estava pensando em como construir escadas para escalar a muralha, enquanto né, talvez subir de rapel nas cordas lá, e subir as muralhas dos soldados, ou talvez atirar flechas com fogo para que colocasse fogo em algumas questões e o exército da cidade tivesse que sair para combatê-los, e então eles tivessem como entrar na cidade. Talvez ele estava pensando em muitas coisas, mas uma coisa é importante nós pensarmos. O que quer que ele tinha como estratégia, como tática de batalha, ele jogou por terra quando Deus declarou a vontade dele. E eu digo para você, olha, diante dos seus desafios, diante das nossas provas, independente do que você tenha como tática de vitória, olha, agarre-se à palavra que Deus tem para a tua vida. Agarre-se àquilo que Ele declara, ainda que pareça totalmente ilógico, não tem lógica. E com certeza, os projetos de guerra para vencer Jericó, da mente de Josué, eram projetos lógicos, como talvez um desses que eu citei. Mas Deus, Ele vai trabalhar com Josué em algo totalmente ilógico. Mas escuta, a nossa lógica perde para aquilo que é totalmente ilógico, mas se vem do Senhor. É isso que eu preciso me agarrar, é a isso que eu preciso me agarrar, é a isso que eu preciso me ater. E eu fico pensando, irmãos, que a lógica não faz sentido, porque cuspe com terra vinda de Jesus é muito mais eficiente do que um transplante de córneas. Lembra lá? Cuspiu na terra e fez aquele barrinho e passou nos olhos do cego e o homem enxergou. Não precisa de lógica, você não precisa da lógica, você precisa do poder de Deus, você precisa da voz de Deus, você precisa da voz de comando de Deus. Escuta, eu vou te mostrar a estratégia de Deus. Qual foi a estratégia que Deus deu? Josué, você precisa vencer entrar nessa cidade, vencer essa questão, esse grande desafio. Mas o anjo está aí, ele vai te dar as coordenadas do que você precisa fazer. Ele vai me dar uma bazuca, Senhor? Ele vai me dar um tanque de guerra? Ele vai pelo menos me dar algumas bananas de dinamite? O que ele vai fazer? Olha, capítulo 6, versículo 3 a 5. A palavra de Deus vai dizer: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas.
E será que tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, os seus unidos, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Quando Deus fala, mesmo que pareça ilógico, toda a razão perde o seu sentido. Eu prefiro acreditar que todo mundo pereceu no dilúvio, do que acreditar em tantas teorias vazias da palavra. Porque se Deus falou, Ele fez, porque a palavra é real. Escuta, Deus então apresenta um projeto totalmente ilógico. O quê? 6 dias, todos os soldados dariam uma volta, uma fila, né? E eles dariam uma volta completa na cidade. Não era coisa pequena, porque a cidade não era apenas um lote, era uma cidade fortificada. E eles dariam uma volta por toda a cidade, uma só, todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias, 6 voltas. No 7º dia eles teriam que dar 7 voltas, tocando buzinas. E na última volta, tocar a buzina prolongadamente e o povo gritar com um grande brado. E as muralhas caíram. Talvez, quando nós ouvimos acerca de aceitar a Cristo para ser salvo do inferno, nós achamos que é ilógico demais. Talvez quando nós ouvimos falar que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, isso é ilógico demais. Talvez estando agora aproximando do Natal, nós passemos o nosso Natal apenas pensando na grande festa que o mundo realizou a partir deste fato histórico. Mas muitas vezes não acreditamos de fato, não cremos de fato, não aceitamos de fato, e parece muito ilógico, muito irracional. Parece que a palavra em alguns momentos, nessa pós-modernidade, ela vai te deixando até um pouco quadrado e totalmente obsoleto com as realidades, com a realidade, com a modernidade, com a nova mente do ser humano. Parece que nós ficamos abobalhados quando estamos seguindo a palavra. Mas a lógica do homem perde para o poder de Deus. E Deus está te dizendo nesta noite: sirva ao Senhor, siga ao Senhor, ouça a palavra de Deus. Não seja você o primeiro na cadeia de comando da sua vida, mas deixe que Deus faça isso, porque Ele tem o melhor para a sua vida. E ainda que pareça ilógico, o que Deus tem dá certo. O que Deus tem dá certo. Amém? Glória a Deus. Escuta, vale a pena servir ao Senhor. E eu quero terminar com mais esse pensamento. Vale a pena servir a Deus, pois a vitória já está garantida. Por isso vale a pena. O anjo veio trazer notícias de uma vitória. Ele não veio falar assim: olha, eu estou aqui, vou tentar te ajudar no que for possível. Nós vamos tentar, vamos dar o nosso melhor. Deus não disse para você que Ele te ajudaria só a te dar o seu melhor e quem sabe você venceria. Não. Ele disse que se você serve a Deus, você já é mais que vencedor. Ele disse que nada nessa vida pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele disse que Ele te conduz em triunfo. Ele disse que Ele será sempre o seu pastor e que nada vai te faltar. Ele diz que você pode todas as coisas porque Ele vai te fortalecer. Ele diz que você é enriquecido porque aquele que de fato é rico se empobreceu para que você alcançasse riqueza. Deus, Ele nos mostra que Ele não está brincando, mas Ele te ama.
e que Ele não veio te dar uma suposta vitória, mas Ele veio te confirmar que nele você é mais que vencedor. E o anjo vai falar com Josué. O anjo aparece para Josué e vai dar uma informação a ele. Versículo 2 do capítulo 6, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Josué, eu já entreguei, você só não está lá. Você ainda não aprisionou o rei, você ainda não dominou a cidade, mas essa vitória já é sua, essa bênção já é sua, e ninguém pode tirar, porque eu já entreguei na tua mão. Você entende isso? Que a vitória que vem de Deus não é uma suposição na sua vida, é um fato. Agora, porque você ainda não conquistou, você não acredita? Nós precisamos viver pela fé. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. O Senhor espera então que você acolha a palavra e creia na promessa. Josué então entende que ele vai batalhar se precisar, mas a vitória já é dele. Deus já me entregou. E Deus fala com você nesta noite: olha, se você serve ao Senhor, se você já entregou seu coração a Jesus, se você está, querido, lutando contra o seu pecado, lutando contra os seus problemas, para colocar sua vida no altar, saiba que você não será, mas você já é mais que vencedor, porque está em você aquilo que é maior do que o que está no mundo. Eu quero só fazer duas comparações aqui, em dois versículos muito conhecidos. Primeiro é João 16:33, quando Jesus ele vai dizer assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, primeiro versículo, quem está falando aqui? Quem está falando? Quem fala esse texto? Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu? Jesus. Então Jesus é vitorioso. Jesus venceu o mundo, ele é vitorioso. Tá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Nos diz o texto assim: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor. Quem dá a vitória? Graças a Deus que nos dá. Quem dá a vitória? Deus. Por meio de quem? Jesus Cristo. Para quem é dada a vitória? Para nós. Você está entendendo que essa vitória, Jesus diz assim: eu venci o mundo, ele é vitorioso, mas essa vitória, ele não venceu para ele, ele venceu para você, ele venceu para você, ele venceu para mim, ele venceu para nós, porque ele sempre foi vencedor, porque ele é a vitória encarnada. Então ele venceu para nós, e nós somos vitoriosos na vitória dele. Jesus é a nossa vitória, aleluia. E escuta, a vitória já é minha, como é sua, se você serve a esse Deus. E por mais que nós enfrentemos, por mais que eu enfrente problema nos próximos 100 anos que eu ainda vou viver aqui, por mais que eu enfrente problemas, esses problemas, por mais difíceis que sejam, nunca irão ofuscar sequer a vitória que já determinada está para mim, como determinada está para você, amém? Fato, um fato, e nós precisamos acolher esse fato no nosso coração, porque se você está em Jesus, você vai viver de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, em nome de Jesus, independente das provas.
E as suas provas não podem ser nunca maiores do que o teu ânimo no Senhor, porque as tuas provas não tiram a tua vitória, elas apenas são um momento difícil, que vai passar, porque a vitória do servo de Deus, ou melhor dizendo, os problemas do servo de Deus, terminam quando essa vida física termina. Glória a Deus, oh aleluia! E às vezes a gente vê um irmão que partiu para a glória, uma irmã que partiu para a glória, e assim o coração fica tão pesaroso, né, com saudade, aquele misto de questões. Só que os problemas dele terminaram, porque ele agora está num lugar maravilhoso, onde os problemas já não existem mais. As primeiras coisas já passaram, como diz Apocalipse. Então, glória a Deus. Mas os teus problemas terão fim. Amém? Isso é uma boa notícia, não é? Os teus problemas é uma boa notícia demais. Mas Deus, Ele quer que você viva com essa certeza de vitória. Sabe por quê? Escuta. Você conhece um torcedor de futebol muito fanático mesmo? Gosta demais? Aquele que, quando o time perde, fica até sem almoçar, sem jantar, fica até sem comer. E conta-se que o camarada era assim, fanático torcedor. E quando o time dele perdia, então não, ele virava uma fera. Mas um dia ele ia ter a final de um campeonato e ele não pôde assistir. Alguma coisa tirou ele da possibilidade de assistir aquela final. E ele ficou desconsolado, mas teve que sair. E nos conta o seguinte, que ele não viu o jogo, mas ficou sabendo do resultado. O seu time ganhou de 3-0, lavada. E ele ficou muito feliz. Então ele foi, quando passou o VT do jogo, ele foi assistir. E mesmo vendo o VT, porque ele não tinha visto o jogo, quando o outro time vinha atacando e parecia que ia fazer gol, ele se descabelava, ele botava a mão na cabeça e ele roía as unhas, sabendo do resultado. E ele ficava nervoso, sabendo do resultado. E ele ficava inquieto na poltrona, e a bola vinha e ele quase pulava para defender. Agora vamos tomar o gol. Mas ele sabia que o time dele tinha ganhado de 3-0. E no final o jogo acabou e o resultado foi o mesmo, não mudou nada. Não mudou nada. Escuta, não é porque você não assistiu o jogo que você tem que ficar se descabelando achando que há a possibilidade de perder. Deus já falou que você ganhou, se você está em Cristo. Então não tem como o jogo mudar o placar, não tem como. O placar vai ser sempre o mesmo. Ainda que você esteja sendo atacado e pareça que o time contra você vai ganhar, você vai perder o jogo. Mas Deus está falando assim: olha, comigo você não vai perder nunca, porque eu sou o primeiro homem no comando, porque você não está sozinho, e porque eu já determinei a tua vitória em Cristo Jesus. E essa é uma verdade. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. E Deus espera que você entenda isso e se entregue a Ele. Vale a pena servir a Deus. Amém? Coloca a tua vida no altar. Coloca o teu coração diante de Deus. Vale a pena servir a Deus. Mas eu pergunto para você, como está a sua vida de serviço a esse Deus? Como está a sua vida de obediência? Como está a sua vida? E talvez você fazendo uma reflexão, uma introspecção, você vai dizer assim: poxa, não estou bem. Mas olha, não importa se você está mal. Mas Deus te diz assim nessa noite: filho, levanta. Volta os teus olhos para a vitória que eu já determinei para a tua vida.
porque o efeito do sangue de Jesus continua o mesmo, te purificando de todo pecado. Você pode vencer da mesma forma que você podia antes. O teu pecado foi um deslize, você deslizou, ou você saiu mesmo, não importa. Se você voltar, a promessa é sua. Lembra do filho pródigo, e o Senhor nos chama, e o Senhor nos chama nessa noite. Como você está? Do jeito que você está, talvez se sentindo sozinho, mas Deus diz: olha, eu estou com você. Talvez achando que todas as respostas para as perguntas do teu coração precisam ser respondidas por você mesmo, e Deus diz assim: filho, você é muito limitado para ter as respostas de todas as questões complexas da sua vida, mas eu tenho as respostas que você precisa. Eu tenho todas as respostas, eu tenho a solução. Não seja você o primeiro na cadeia de comando da sua vida. Como Josué, como líder máximo do seu povo, acatava a voz daquele que de fato liderava o seu coração, que era o Senhor. E não pense que a derrota possa ser na sua vida uma verdade, porque isso é uma grande mentira que o diabo quer incutir no teu coração. Porque se você está em Cristo, você nunca será derrotado. Essa palavra não existe no céu, porque derrota não existe para o servo de Deus, porque o servo de Deus vai triunfar, e o nosso triunfo está naquelas moradas maravilhosas que Jesus já preparou para nós. Entrega o teu coração ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor, edifica a tua vida agora, ergue um altar aí, na tua vida, no teu coração, ergue um altar para o Senhor agora, se consagra agora, quebra todas as consagrações que não são para a glória do Senhor, quebra tudo aquilo que não edifica a tua vida nesse momento, quebra, joga por terra, e abraça esse Deus que te estende as mãos, porque Ele te ama. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Feche os teus olhos.